E a Polícia Federal ultrapassou na última semana a marca de 100 operações de repressão ao desvio e à utilização indevida de verbas públicas federais destinadas ao combate à pandemia de Covid-19, o chamado Covidão. O montante de contratos de produtos e também serviços investigados atinge cerca de 3,2 bilhões de reais. Desde abril do ano passado, a PF cumpriu 158 mandados de prisão temporária, 17 de prisão preventiva e 1.536 de busca e apreensão em 205 municípios de 26 unidades da federação. Os valores apreendidos beiram aí já 190 milhões de reais. Deflagrada em abril de 2020, na Paraíba, a Operação Alquimia foi a primeira operação policial que tinha como objetivo apurar esse tipo de contrato. Até o último dia 13, o total de operações chegou a 102. O Amapá, o estado de Randolph Rodrigues, é o estado com o maior número, 11, seguido pelo Maranhão 10, Pernambuco 8, Sergipe 8, Rio de Janeiro 7, São Paulo 6, Piauí 6, Pará 6, Amazonas 4 e Rondônia 4. E eu quero ouvir você, José Maria Trindade, e o Covidão da Saúde, Zé Maria. Olha, Marcelo, logo no início dessa pandemia, nós assistíamos aqui aqueles primeiros movimentos lá em 2020, né? E a gente viu estados e municípios decretando a tal calamidade pública. Isto é aqui em Brasília uma senha para roubar. Porque nesses casos aí há um afrouxamento dos freios constitucionais e legais. Natural. Quando se trata de um momento de exceção, quando se trata de alagamento, quando se trata de incêndio, quando se trata de um momento de calamidade pública, os governantes precisam ter meios para agir rapidamente. E isso significa, senhores, que é possível comprar sem licitação, é possível contratar por notável saber do determinado momento ali do Instituto. E a gente sabia disso aí, e aqui nos Pingos, nos Is, nós falamos, e até com essa palavra, isso vai dar Covidão. Isso está mais do que comprovado. Sem essas amarras, o número de irregularidades, ou roubo mesmo, aumentou e muito. E por que a CPI não vê isso? Por que a CPI não investiga? A CPI pode ir atrás de dinheiro público, não pode investigar o governador, mas o dinheiro público pode. E só fala no presidente Jair Bolsonaro, no Ministério da Saúde, que não fez essas licitações. O Ministério da Saúde não está entre essas operações, mais de 100 aí, da Polícia Federal. Ou seja, o Covidão existiu e existe mesmo. Muitos equipamentos médicos e materiais para hospitais comprados de forma superfaturada para enriquecer bandidos na política. Quero te ouvir também sobre esse assunto, Ana Paula. 2 minutos para você. Bom, vamos ler o nosso gerador de caracteres aqui para quem está no rádio. PF completa mais de 100 operações do Covidão. Amapá, de Randolph Rodrigues, é o líder em operações da Polícia Federal. 11. De novo, pegar o gancho aí do Zé. E a CPI? Nós vamos entrar nisso ou não? Como, por exemplo, ali tentou a própria senadora Simone Tebet, que para mim é uma das grandes decepções aí desse cenário político em relação a sentar no sofá com Renan Calheiros e Omar Aziz numa orquestra aí apenas para derrubar o governo. Esses dias ela questionou se precisava investigar governadores, se precisava realmente investigar municípios, né, prefeitos. Olha aí, a PF completando mais de 100 operações do Covidão. Até agora, Carlos Gabas, o requerimento, né, foi derrubado para ele ir até a CPI e depor como ele gastou aí 48 milhões de reais em 300 respiradores que não foram entregues,
qual é a relação dele com a cidade, o prefeito de Araraquara. Tem muita coisa aí para explicar que essa CPI vai empurrar para debaixo do tapete, já empurrou muita coisa, nós combinamos aqui, o Zé até não estava aqui semana passada, Zé, mas estamos tentando falar o mínimo possível dessa CPI que já se tornou, né, um grande circo, mas está aí. Vem a Polícia Federal e coloca a verdade escancarada na cara do brasileiro. Essa CPI é uma vergonha e precisa investigar exatamente o que aconteceu com o nosso dinheiro, com os recursos federais para governadores e prefeitos. O Covidão não interessa ao Senado, Fiuza. O Senado está na bolha dele e a gente lamenta que essa instituição se degenere dessa forma. Agora, o que eu sempre digo, parabéns à Polícia Federal e esse assunto é um caso de polícia. Esse assunto é da Polícia Federal e é do Ministério Público, que em grande medida se omitiu, não só, Matos, em relação aos desvios criminosos, desumanos de verbas emergenciais de saúde numa pandemia, mas também com as medidas discricionárias. Estamos falando aqui, né, de Argentina, Cuba. Vocês acham que a gente gosta de ficar nesse disco arranhado? Não, é porque a liberdade, senhoras e senhores, está de fato ameaçada. Eles botaram o chicotinho debaixo do braço, eles estão gostando de brincar disso, eles empurram você para dentro de casa por qualquer motivo hoje. Empurram ou não empurram? Empurram sim. Vai para dentro porque tem a variante e tal, não sei o que lá. Perdeu o Playboy. Só não perdeu se começar a reagir. Essa reação de investigação do Covidão é importante não só pelos casos em si, pela elucidação, pela punição, mas porque, invariavelmente, aqueles que perpetraram esses desmandos, esse descalabro com dinheiro público de saúde, também estão entre aqueles que usaram a pandemia para bater na população, para cercear o direito da população sem nenhuma fundamentação científica, no gogó, na manchete de jornal, no alarido da televisão. São os mesmos. Em relação a isso, o Ministério Público continua devendo bastante, mas é preciso encontrar, porque hoje nós temos um caminho para o fim do auxílio emergencial, vai ter que terminar em algum momento, não é isso? E esses tiranetes não têm nenhuma vontade. Tem aquele Eduardo Leite lá do Rio Grande do Sul, que começa a contar umas histórias pessoais para se fazer, né, de minoria, para ganhar as manchetes em outras páginas, mas ele é um ditador. Ele é um ditador, ele fez o estado do Rio Grande do Sul sofrer. Ele fez empresas fecharem, ele bloqueou gôndola de supermercado. Nós vamos ficar assistindo isso? Esse personagem vai fazer isso aí numa boa e sai disso aí tranquilo, contando historinha na televisão? E aqui, nenhum menosprezo ao ponto, a causa que ele levanta, que é importantíssima, mas ele não tem autoridade alguma para falar dessa causa. Nessa altura, ele tem que explicar o lockdown desvairado dele e ele não está ajudando minoria nenhuma com aquela conversa. Então, que o Ministério Público e a própria Polícia Federal também, né, sigam o caminho daqueles que usaram a pandemia para roubar e para prender.